Boa noite. A live de hoje vai ser a respeito sobre oportunidades e desafios como consultor na área de ovinos. Aguardando um pouco as pessoas entrarem. Boa noite. Só aguardar um pouquinho aqui. Boa noite, Maria. Como é que vocês estão? Se alguém já tiver alguma dúvida sobre consultoria na área de ovinos, aqui tem um balãozinho com interrogação. Aí vocês podem colocar as dúvidas aqui, que fica mais fácil na hora que a gente for responder. Tá bom? Boa noite, Daniel. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Buenas, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tá me Então, escutando bem? tô escutando. Você tá me ouvindo bem? Sim, tranquilo. Então, a live de hoje é sobre oportunidades e desafios como consultor na área de ovinocultura. Eu vou fazer uma breve apresentação do Daniel. Daniel Gonçalves da Silva, formado em zootecnia pela Unipampa, mestrado em produção de ovinos pela UTFP, doutorando em pastagem pela UFRGS. E já faz 6 anos, mais ou menos, que você está, assim, dentro da área, né, de ovinos. Efetivamente, como profissional, sim. Eu, quando comecei a graduação, logo de cara já fui para a produção de ovinos, e aí eu não parei mais e não pretendo abandonar também. A gente se apaixona, né? E, assim, o rebanho nacional é 18 milhões de cabeças de ovinos. E o estado, o Rio Grande do Sul, ele é o segundo estado maior de produção. Então, aí, né, você está agora no... Onde que cidade você está mesmo? Eu estou uma mescla entre Cachoeira do Sul, região central, e Porto Alegre, né, capital. E é onde tem o segundo maior rebanho do estado. E assim, tem bastante área aí na consultoria. Como é que tá essa situação? Já que tem bastante produtores aí de ovinos. O mercado, ele anda cada vez mais aquecido na ovinocultura. Vou fazer um comparativo de 2016, quando eu fui morar no Paraná, para agora, 2021. Em 2016, o preço do cordeiro era em torno de R$ 6 o quilo. E hoje nós estamos batendo na casa de 9, 9,50. Então, isso significa que o mercado está crescendo. Tem os produtores que eles estão focando cada vez mais na produção consciente, buscando informação, buscando melhorias. E eu percebo uma evolução muito grande de pequenos produtores. Então, a ovinocultura está crescendo muito com os pequenos produtores e vai alavancar cada vez mais, sem dúvida alguma. Porque o potencial da ovinocultura, nossa, é imensurável. É muitas vantagens, muitos benefícios. E assim como qualquer outra atividade, dá trabalho, né? Tem que trabalhar, Sim. tem que atacar, a gente fala. Eu queria que você contasse um pouco pra gente dessa sua experiência, né? Depois que você se formou, como é que foi para estar entrando nessa parte de consultoria? Qual que é a importância tanto assim da consultoria para os pequenos produtores, para ter um maior, igual você falou, alavancar nessa produção? Vou te dizer que a minha trajetória na consultoria, ela começou já no primeiro ano da graduação. Porque onde eu me formei, até aquele momento, não tinha uma área experimental desenvolvida. Então, os nossos contatos, as nossas experiências, os nossos estudos eram vinculadas com os produtores rurais. E isso foi fantástico. Fantástico porque nós íamos às propriedades para realizar os trabalhos, os acompanhamentos, e já acompanhávamos a produção animal como de fato ela era, com seus pontos, benefícios, com as suas dificuldades, alguns entraves que a gente conhece na agricultura. Então, a minha experiência na consultoria, ela começou aí, já em 2011. Estamos chegando aí a quase 10 anos que eu estou no meio da
consultoria. E foram oportunidades, muitas oportunidades que surgiram vinculadas aos produtores, vinculadas aos manejos das propriedades rurais. E em 2014, antes mesmo de me formar, eu já entrei na propriedade, fiz um acompanhamento durante alguns meses, fiz meu estágio final e após formado eu comecei como consultor, né, uma assistência técnica especializada, exclusiva na propriedade rural. Não dei continuidade porque eu passei no mestrado na UTF-PR em Dois Vizinhos e então momentaneamente eu fiquei afastado da consultoria por algum tempo, mas sem dúvida alguma sempre buscando o conhecimento, né, buscando informação. Tanto é que o meu trabalho de mestrado ele foi exatamente o que eu queria fazer. Foi análise econômica, que é um aspecto muito, muito importante na ovinocultura e qualquer outro segmento da produção animal, comparando o desempenho dos animais em diferentes sistemas de produção. Sabe o que foi o mais legal nisso tudo? É que quando eu chegava para algum produtor para comentar o título do meu trabalho, né, que eu tinha desempenhado, inevitavelmente ele já começava a questionar. Mas como é que foi o desempenho? Como foi a alimentação? Uhum. Então eu via muito esse interesse pelos aspectos que a gente precisa, né, para tornar o sistema cada vez mais dinâmico, mais eficiente. A ovinocultura tem um ciclo muito rápido de produção. E o benefício disso é que consegue girar o capital muito rápido também. Então, por ser rápido, a gente precisa estar focado, atento em todos os manejos. E eu vejo os pequenos produtores muito atrelados a isso. As áreas pequenas, entre aspas, girando aí em torno de 15 a 20 hectares, e com potencial de produção gigantesco, porque eles fazem o básico muito bem feito. A partir disso, a gente tem que fazer um alicerce muito bem estruturado do nosso rebanho, para a partir disso buscar novas tecnologias e melhorar cada vez mais o nosso sistema de produção. E teve algum desafio assim, durante a sua trajetória? Sem dúvida. Sem dúvida. Acredito que muitos desafios, vou citar um, que acredito eu, que seja quase, de maneira geral, para quem sai da graduação e começa numa atividade, né? Começa num trabalho. São questionamentos sobre, não digo nossa capacidade, mas fica um pouco desconfiado. Saímos da graduação agora, recentemente, ingressando na consultoria, ingressando, né, um aconselhamento técnico para aumentar o nível de produção, de tecnologia dos rebanhos, e claro que gera uma desconfiança inicial. Mas será mesmo que vai dar certo? Será mesmo que essas coisas que tu falam vai ser para melhorar? Então, é uma barreira que aos poucos a gente vai trabalhando, a gente vai conquistando, conversando, e enfim, a gente tem que, cada sistema de produção, cada produtor tem as suas particularidades, não só a nível de propriedade rural, rebanho, mas pessoal, né? Então as abordagens precisam ser diferentes e a gente precisa sempre estar atento e levar em consideração os objetivos, a história de vida dos produtores, para desempenhar um trabalho eficiente. A gente tem que lembrar que não existe receita de bolo, né, nessa questão de produção, porque cada produtor tem o seu aspecto diferente, a produção dele vai ser diferente, o objetivo dele vai ser diferente, então tem que fazer um planejamento específico para cada um. Às vezes fala assim, nossa, deu certo para meu vizinho, para mim também vai dar certo, só que não é assim, né, como você disse, é específico. Então por isso que tem essa importância, né, de ter um consultor na área. Às vezes conhece algum outro consultor, mas não específico de ovinos. E é onde que as coisas não acontecem direito. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Cada propriedade tem a sua identidade, né? Então, muitas vezes, o que serve para um já não serve para o vizinho. A gente pensa
não só a nível de terra, de fertilidade de solo, de pastagem, dos animais, da genética, mas do manejo, da intensidade de tecnologias adotadas. Cito um exemplo básico: numeração dos animais. Cada um faz de uma maneira. O importante é o animal ter uma identidade. Então, seja da maneira que for, isso aí a gente tem que tomar bastante atenção. E como tu falou, é uma identidade. Cada produtor tem sua característica que a gente precisa levar muito em consideração. Sobre ser consultor de ovinos, desde o primeiro ano da graduação, eu coloquei na cabeça que ia trabalhar só com ovinos, porque eu vi uma oportunidade gigantesca e vejo até hoje, e trabalho só com ovinos desde então. Deixa eu virar aqui nas perguntas. Ah, tá. E essa questão assim das pessoas confundirem consultoria com assistência técnica? Pois é. Eu, na minha opinião, vejo a assistência técnica como um acompanhamento das atividades produtivas a fim de melhorar o sistema de produção. A consultoria eu enxergo como algo a mais, algo que também faz isso, engloba esses aspectos, mas eu, como consultor, por exemplo, eu me preocupo com a aquisição dos animais do produtor e na hora da venda eu também faço esse apoio. Na hora de fazer a ração, na aquisição de insumos. Então, a consultoria, eu vejo, na minha opinião, como algo mais amplo, que engloba uma cadeia produtiva como um todo e uma duração também mais longa, né? A consultoria, a gente sabe que na produção animal, embora a ovinocultura tenha um ciclo rápido de produção, mas o manejo que a gente realizar hoje para melhorar o sistema de produção, a gente vai ver os resultados daqui a 5 meses, 6 meses ou 1 ano. Então, tem muito essa ambiguidade. A assistência técnica é o acompanhamento, né? Então, na assistência tem a consultoria e na consultoria tem assistência, embora com algumas divergências. Aí no Sul eles têm muitos profissionais que eles atuam como consultor ou não? Assim, se você conhece. Conheço muitos profissionais excelentes que atuam com a produção animal, que atuam com a ovinocultura. O mercado, né, por ele estar em aquecimento, estar aquecido com a constante evolução, tem muitos profissionais bons ajudando os produtores nas suas respectivas regiões e conheço muitos. Até mesmo durante a graduação nós tínhamos um grupo de colegas e nós nos reuníamos para discutir sobre o sistema de produção e hoje em dia muitos deles também atuam como consultores. E é importantíssimo ter esse vínculo, ter essa amizade, porque é um comentário que eu vou fazer agora de um produtor que eu escutei lá em 2014, que ovinocultores eram umas ilhas isoladas que faltava comunicação. E hoje em dia eu vejo que essas ilhas estão muito conectadas. E muito essa conexão vinculada, sem dúvida alguma, à internet, à informação, ao acesso à informação, e também aos consultores técnicos cada vez mais capacitados e cada vez mais presentes no mercado. Então, isso aí é extremamente importante para a gente aumentar a agricultura do país, aumentar os níveis produtivos e abastecer o nosso mercado. Então, tem área para crescer, tem trabalho para ser feito, tem profissional, tem produtores interessados em melhorar seus sistemas de produção e seguimos esse foco cada vez mais. Sim. E essa questão, assim, igual você falou, você saiu da universidade, mas dentro da universidade você já tinha esses contatos com os produtores e até então foi por isso que você resolveu ser um consultor. Mas e uma dica para os profissionais, ou quem está na graduação ainda, que querem ser consultores ou ainda não conhece, assim, o que é bom para eles agora, no momento, fazer, né? Uma dica, assim, de vida mesmo. Bom, uma dica
dicas básicas, né? É estudar, escolher um foco que queira seguir e focar nele, e vinculado a isso, estágios. Estágios são bem importantes, na verdade, são extremamente importantes, porque a gente tem uma troca de informações com outros colegas, daqui a pouco, se for vinculado a alguma instituição de ensino, ou também em propriedades rurais, que também é muito interessante, vinculado àquele meu comentário inicial. Eu tive esse acompanhamento em propriedades e achei fantástico, porque nós íamos visitar, passávamos 2, 3 dias, e, inevitavelmente, a gente já entrava por dentro de alguns problemas, alguns entraves na produção animal, e, com a cabeça de estudante, nós ficávamos pensando o que a gente pode fazer para melhorar, o que pode ser feito. Então, estudar, focar, procurar estágios vinculados a instituições ou propriedades rurais e dar o melhor sempre, né? Pontualidade, ter um foco muito claro, pessoal, profissional, ter um discernimento, que eu acho que isso aí a gente vai amadurecendo ao tempo, né? De desempenhar as atividades vinculadas a cada sistema de produção. E, por exemplo, eu quando vou, agora recentemente teve a questão do acasalamento. A gente aprende na faculdade tudo que é o ideal que deva ser feito no sistema de produção. Então, eu fiz um checklist com tudo que manda o figurino. Deveria ser feito. Aí, em conversa com o produtor, de acordo com o poder aquisitivo dele, nós fomos linkando o que seria mais importante. Claro que algumas coisas a gente poderia ter uma certa flexibilidade, outras não, outras a gente tinha que fazer. Então, esse jogo de cintura é inevitável. É algo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, com bastante foco, persistência, e se é o que gosta, vai atrás. Não, palavras negativas ou que não sejam de incentivo ajudam a crescer também. Então, a gente tem que pegar essas informações, absorver, trabalhar nelas e converter isso em desempenho. Porque dentro da universidade as coisas são controladas, então ela acontece do jeito que está ali, porque não tem muita divergência, né? O clima às vezes é propício e as condições ali também. Mas aí fora dali, né, trabalhando com o produtor, a gente, igual você falou, né? As condições dele e adaptando o que poderia ser feito para ter um desempenho bom na época de parição. Esse jogo de cintura só aprende mesmo na experiência, né? Não, vamos ver se assim vai dar certo. Não, sem dúvida, sem dúvida. Claro, na faculdade, como comentou, né, a gente aprende ali o mais certo possível, né, ou até mesmo algumas instituições têm um poder aquisitivo que os animais recebem concentrado, recebem ração, recebem silagem, recebem feno, tem um acompanhamento direto todos os dias, e quando a gente vai no sistema a campo, então tem algumas divergências, que isso aí é extremamente importante. A gente nunca vai saber nada, né? É uma constante evolução, e cada produtor, a gente aprende muito com eles também. Eles aprendem com a gente, é uma troca de informações. Eles aprendem com a gente e, em contrapartida, nós aprendemos muito, muito, muito também. Calma aí, que agora eu tô vendo aqui. Essa questão que você falou, assim, de comunicação, né? Então é essencial que a gente tenha empatia um pelo outro. Porque tem pessoas, assim, que não é muito, assim... consegue conversar com o proprietário de uma maneira, assim, que dê para entender. Também um pouco da pessoa que ela é mais restrita. Pode falar. Bom, então, nesse aspecto, a gente tem que sempre... Eu, particularmente, é uma questão minha, que quando eu chego na propriedade, eu escuto. Primeiro eu escuto, eu pego as informações, processo elas
para depois dar um retorno para o produtor, de acordo com os objetivos dele, né? Então, isso aí é bem importante nessa área. Tem que ter uma flexibilidade, tem que ter uma empatia. Então, isso aí também a gente vai trabalhando ao longo do tempo. A comunicação é extremamente importante. É muito importante a gente chegar para conversar com o produtor e ter argumentos. Não é acho que isso pode melhorar, acho que aquilo pode dar um efeito positivo, mas ter argumentos. Claro que a pesquisa ela está vinculada às instituições e tem muita pesquisa positiva na albinocultura, uma grande maioria, que nos ajuda como consultores a buscar os melhores manejos, as melhores atividades a serem desempenhadas no sistema de produção. E se encontra em constante evolução, né? E a gente precisa se atualizar sempre também. É atualizar os recursos que tem na região, igual essa parte que você falou da ração. Normalmente tem algumas regiões que não tem soja ou milho, então você tem que se adaptar àquele meio para dar uma boa nutrição para ele, né? Ter uma maior diversidade assim de insumos. Eu queria que você contasse um pouco da experiência que você teve da divisa com o Uruguai. Foi um estágio que você fez lá? Na divisa com o Uruguai, cortou um pouquinho, desculpa. Isso, um estágio que você tinha mencionado uma vez. A minha graduação, ela foi em Dom Pedrito, na Unipampa, divisa com o Uruguai. Então, eu fiquei naquela região ali durante 5 anos. Propriamente na divisa, tem uma propriedade ainda, onde eu fiz meu TCC. Foi um acompanhamento de 5 meses. Eu nunca tinha visto tanta ovelha junto. Então, foi um negócio assim, bem emocionante e que eu nunca vou esquecer. Foi muito positivo, porque naquela região da fronteira tem muita troca de informação com o pessoal do Uruguai. E a ovinocultura do Uruguai, a gente sabe que ela é muito desenvolvida. Então, tem muitos potenciais e a gente tem muito a aprender com eles também. Sem dúvida alguma, essa experiência eu carrego comigo hoje, vou levar por muito tempo ainda. Nessa fazenda, só para dar números, tinha mais de 2.000 animais. E meu TCC foi com 50 animais em 10 hectares de campo nativo. Então, foi uma experiência grandíssima e começa já pela língua. Sempre tem o portunhol, sempre tem algum uruguaio e a gente vai aprendendo ovinocultura, já vai aprendendo um pouco uma outra língua, evoluindo o tempo. Os contatos eram direto com os uruguaianos ou era mais com brasileiros? Era mais com brasileiros. Mais brasileiros. Os uruguaios, eu particularmente, tinha contatos esporádicos em alguma propriedade, colegas durante a graduação também, que eram uruguaios. Por algumas vezes fui até o Uruguai, mas mais no sentido de passear, entre aspas, e conhecer algum sistema de produção e outro. Mas atuar efetivamente como consultor ou ajudar até mesmo alguma propriedade como estudante, não, no Uruguai eu não fiz. Entendi. Mas é uma experiência muito grande, assim, que você estava no meio do Brasil, do Uruguai, vendo o que acontece lá também para trazer um pouco para cá. E também tem compras, né, de ovinos que eles trazem para cá para fazer confinamento também. Exato. Essa é uma dica também que eu posso dar, procurar estágios nas regiões, porque a gente tem muito que aprender. E, sim, tem muitos animais que vêm para cá, né, para confinamento, até mesmo para, principalmente, pronto já no mercado, consumidor. Em Porto Alegre é muito comum ver ali nos centros, nos mercados, as carnes provenientes do Uruguai, que entram com um valor bem mais interessante aqui no nosso estado. E a gente precisa melhorar o nosso sistema para
preencher essa lacuna e valorizar cada vez mais o que está sendo feito do nosso produto carne, produto ovino. Deixa eu perguntar. Vocês têm alguma pergunta para o Daniel? Quiser digitar aqui ou colocar na caixinha. E assim, para você, a perspectiva de agora para frente assim da ovinocultura, mesmo desse ano que a gente está vivendo. Eu, como consultor, digamos assim, deixei algumas atividades para trás em função de não conseguir ir na propriedade, os produtores ficarem um pouco com receio, e é totalmente compreensível. E com pandemia ou sem pandemia, a produção animal continua, né? O agro precisa continuar. Claro que com todos os cuidados, isso é inevitável, a gente precisa estar atento aos cuidados de maneira geral. Só que eu vejo o mercado da ovinocultura crescendo cada vez mais. Nos últimos anos, tem um crescimento do preço do cordeiro muito interessante. Acredito também que para esse inverno vai ter uma constante evolução, e isso é muito atrativo, né, para quem produz. A valorização do seu produto carne na propriedade rural, a remuneração pelo produto gerado, que, claro, a gente precisa buscar melhorias cada vez mais nesse aspecto em termos de remuneração, mas eu vejo um crescimento da ovinocultura, um crescimento aí, embora seja lento, mas há um crescimento. Claro que isso não vai ser da noite para o dia, né? Que simplesmente o número de produtores ou o número do rebanho vai aumentar, mas a gente precisa subir degrau por degrau, de maneira consciente, fortalecer o nosso sistema de produção, fazer o básico sempre muito bem feito, isso que eu sempre falo, sempre bato, que sistema nutricional, sanitário, reprodutivo, tem que estar muito redondinho. Isso dá uma segurança extremamente grande para poder evoluir, para poder crescer em cima disso. Tu vai ver que nesse ano aí o preço vai aumentar, os produtores vão buscar mais a ovinocultura, vão buscar mais a consultoria, a assistência, vão buscar profissionais capacitados e habilitados para fazer isso aí crescer mais. Avante ovinocultura, né? Vai crescer, avante. Ai, tô fechando aqui. Então, Daniel, basicamente a nossa live é a respeito disso. Aqui a gente ainda não tem nenhuma pergunta. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou. Então, Eu sou pode falar. Eu sou entrevistado, mas eu vou te entrevistar também, porque fazer uma pergunta. Tudo bem. Pensa em trabalhar com a consultoria em ovinos? Como é que na tua região aí, a ovinocultura? Eu penso, até então eu nem tinha me tocado nessa questão de consultoria, mas eu vi que tem muita importância assim na propriedade e no desenvolvimento assim da produção, como a gente conversou. Aqui na minha região não tem produtores de ovinos, se tiver assim, é mais para a subsistência deles mesmos, 5 ou 6 ovinos. Vai ter um pouco lá perto da capital mesmo, que tem produção, mas aqui onde eu moro não tem. E eu pretendo, assim, me especificar um pouco mais na área para mim ter, assim, confiança no que eu tô falando mesmo, né? Porque você teve bastante experiência dentro da graduação e nos estágios e na minha visão, assim, eu não tive. Eu tive experiência no grupo, né, de ovinos da Unesp e fiz um estágio só, né, na área. Então eu não tenho uma experiência para falar assim, ó, pronto, vamos fazer isso e isso. É questão assim de medo também, né? Porque estudar eu estudo e eu sei. Só que colocar a cara para bater e falar, produtor, olha, então vamos lá. Mas eu preciso assim
ter mais experiência e me especificar mais na área, para falar assim, não, agora eu consigo bolar esse projeto e a gente vai. Porque entra nessa questão de jogo de cintura, igual você falou. Então, eu não tenho ainda esse jogo de cintura. Mas que as portas abrirem aí, eu entro. Vou com a cara e com a coragem. Tem oportunidades, né? Tem que aproveitar as oportunidades. É uma lástima essa pandemia, porque muitos estágios foram trancados, né? Possibilitados de fazer, de serem realizados. Mas não é por isso que a gente tem que deixar de lado, né? Então, vamos estudar, vamos pegar os livros, vamos trocar informações, fazer as lives para conversar um pouco sobre isso. É totalmente importante, muito importante, muito importante. A propriedade rural, agora tu fez um comentário ali e puxou um link a uma outra questão que ia comentar também contigo, que consultoria, né, uma segurança a mais, o produtor rural é uma mão de via dupla, não só mas com base no que o produtor rural vai ter o crescimento do rebanho, com base em números. Então, a gente tem que fazer monitoramento do rebanho de ganho de peso, se for objetivo ganho de peso, de qualidade da lã, se o objetivo for a produção da lã, controle reprodutivo, animais falhados precisam sair do sistema de produção. Então, é isso aí também que foi um comentário que fez ali, já puxei esse link, e que é algo que a gente vai trabalhando. Eu, no início, te confesso que tinha muito essa questão, dessa visão da faculdade, e coletava muita informação, planilhas e planilhas, e a gente tem que filtrar um pouco o que o produtor realmente quer saber, o que ele quer ter acesso, o que ele quer melhorar. Para focar isso, não simplesmente fazer um trabalho de campo, fazer um monte de planilhas bonitas, e depois dar um trabalho a mais para ele, para entender, para converter aquilo ali na tomada de decisão. Por quê? Ter as planilhas é uma coisa muito diferente de usar as planilhas. Então, ter para dizer que tem, não serve. A gente tem que transformar essa ferramenta num tomador de decisão dentro da propriedade rural, com metas, para melhorar o sistema de produção, melhorar o ganho de peso, melhorar a alimentação, melhorar o manejo sanitário, nutricional, tudo. Ele tem que entender, né, a linguagem. Eu tô coletando esse dado para quê? Para mim ter esse resultado aqui, ter maior produção de leite. Ok. Agora, se coleta esses dados e ele não sabe para onde que vai, aí então não adianta nada, né? Como você falou, a escrituração zootécnica. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Aí no sul, como é o manejo na época do inverno? Questão alimentar e tal. Tem uma raça específica? Maria Helena. Bom, o maior rebanho, digamos assim, a maior raça mais presente no estado do Rio Grande do Sul é a corriedade. Né? Chega em torno de 50% ou mais. Corriedale é uma raça de dupla aptidão para produção de carne e lã. Na metade sul do estado, tradicionalmente, a gente via muitos animais produzidos em campo nativo durante o inverno. E nos últimos anos, esse cenário está melhorando com a introdução de outras espécies forrageiras, principalmente o azevém e a aveia, que são características do inverno, tornando o sistema um pouco mais atrativo. Agora, um outro cenário, da metade sul para cima, em direção a Santa Catarina, tem uma maior concentração de pequenos produtores, com umas áreas reduzidas, e quem tem uma área reduzida e uma pequena criação e quer ganhar dinheiro com a agricultura, sabe também que tem que investir. O pessoal na fronteira também tem essa visão, sem dúvida alguma. Mas eu vejo pequenos produtores nessa região com acesso a sistemas de alimentação com silagem, com feno, com pré-secado. Então, fica muito mais fácil. Daqui a pouco não tem maquinário, bom, mas as propriedades são próximas. O vizinho tem maquinário. E na fronteira, muitas vezes, a gente anda ali 50, 60 quilômetros sem ver uma casa. Isso aí é bem característico.
É ruim? Não é ruim. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor, com certeza. Só que como a gente vai chegar num produtor lá e falar, ó, você tem que fazer silagem para alimentar os animais no inverno. Não tem nem maquinário. Nunca foi feito silagem. E quando a gente fala ali, são propriedades com 300, 400, 500, 1.000 hectares, 1.500 hectares. Então, daqui a pouco, alguns piquetes ficam fechados durante algum tempo para criar uma reserva de forragem para exatamente servir como alimentação desses animais, seja ovino, seja bovino. Também lembrar para eles que é mais ovinocultura pasto, né, no sul. A pasta tem uma característica em termos de sabor da carne espetacular. Espetacular. Tem seu valor, viu? Cordeiro salineiro. Isso, na região litorânea, né? Eu vi uma postagem tua ali e tem uma certificação de origem em cima disso, né, que atrela uma qualidade, um sabor especial à carne desses animais. Churrasco aí dele tá muito bom, né, por esses dias. Para ter uma ideia, o consumo per capita ano do brasileiro é em torno aí de 500, 600 gramas, 700. Na região da fronteira, quando eu morava, segundo um levantamento da Emater, era de 37 quilos por habitante ano. Então, tu vê que a ovinocultura é muito aquecida, é muito forte mesmo. Temos mais uma pergunta aqui. Quais são os reflexos para a produção ovina a nível de produção? Com a alta do preço do boi gordo no Brasil... Deixa eu ver se dá para subir aqui. Que isso... Não consigo subir mais. Quais reflexos do elevado preço do boi para a produção ovina? O que esperar do mercado ovino? Desafios e oportunidades. Bom, acho que do mercado ovino, sobre desafios e oportunidades, a gente conversou, né? Falou bastante sobre isso. Sobre a crescente no preço do boi, acredito que vai alavancar também o preço da carne ovina como uma outra alternativa para a produção de alimentos e ver essas duas cadeias aumentando cada vez mais. Os desafios, a gente sabe que é melhorar o sistema de produção cada vez mais, buscar maior eficiência em nossos animais, que consigamos girar o capital investido de uma maneira muito rápida, que a sobrevivência do sistema de produção passa por isso. A gente investe dinheiro, a gente investe em tecnologia, a gente investe em conhecimento, mas tem que colher resultado. Tem que fazer a máquina girar, que é muito comumente a gente chama para cá. As coisas têm que andar. E a oportunidade também, a gente falou bastante, o mercado está aumentando o interesse de pequenos produtores pela ovinocultura, o rebanho está aumentando, o Brasil tem ainda uma necessidade alimentar por carne ovina grande, que a gente precisa explorar cada vez mais, e vinculado a isso, os consultores técnicos, né, que estão surgindo cada vez mais também, para melhorar isso, buscar esse crescimento que a gente tanto espera, que já vem acontecendo e que vai acontecer muito mais. E entrando no que você falou, a produção aqui no país, ela não consegue suprir as necessidades dos clientes, né? Então tem que exportar do Uruguai, né? Então, o crescimento está enorme, mas precisa ter uma maior produção, que entra a parte técnica aqui para ajudar eles. E algo que eu acabei de lembrar, igual a gente estava conversando sobre oportunidades, né? E como é que eu estava vendo essa questão de consultoria. Aqui, como a gente não pode sair muito, aqui no Instagram eu consegui alguns contatos e ainda até tinha conversado com você uma vez que a gente estava fazendo uma formulação, né, de ração. E era lá de Goiás, né? Então, foi uma oportunidade que surgiu aqui no Instagram. Eu e meu amigo, a gente começou a fazer essa formulação, a gente fez a receita, a gente fez a adaptação de 21 dias lá para a produção dele. Então foi através do network, assim, foi home office.
Porque eu tinha uma outra amiga que eu fiz também contato, que ela visitou a propriedade e viu todas as partes principais ali para me passar, para mim fazer a condição ideal pro produtor lá. Então isso foi uma oportunidade assim, que veio com o Instagram, o network que eu fiz aqui, né? Então não tive a oportunidade de ir lá na fazenda em Goiás, mas eu consegui ter esse acesso com o produtor. Excelente. A Bom, primeiro, comentou ali sobre o mercado, né? Estávamos conversando sobre a carne do Uruguai, que vem de lá e tem muito que crescer. Esse foi o principal motivo que eu resolvi focar na ovinocultura, porque eu vi uma oportunidade muito grande de mercado de trabalho para evoluir e crescer, pessoalmente e profissionalmente também. Agora, sobre essa questão do Instagram, bom, as tecnologias estão aí, né? A gente precisa aproveitar elas da melhor maneira. E foi algo muito interessante isso que aconteceu contigo. Já aconteceu comigo também. Já vou te dizer qual o cenário que isso aconteceu. Mas essa procura, esse interesse é o começo. São as oportunidades que surgem. E a gente tem que aproveitar da melhor maneira, sem dúvida alguma. Vinculado a isso aí, esse teu comentário, eu tenho algumas planilhas para controle da alimentação em animais confinados. 100% da alimentação que é fornecida, tá? A gente consegue fazer o acompanhamento em até 9 lotes diferentes e durante o ano inteiro, onde a gente consegue também pontuar a quantidade de insumos que foi usado e desperdícios também, para saber as nossas perdas. Bom, qual que é o gancho dessa ferramenta? Foi, foi algo que foi construído pensando nisso. Daqui a pouco eu faço, eu comercializo essa ferramenta com alguém. Só que não tem a formulação da ração embutida. Então, a formulação da ração é um produto extra vinculado à consultoria que é algo, uma coisa que vai puxando a outra, sabe? Sim. E, claro, que para o bom funcionamento da planilha, é bom ter um acompanhamento, pelo menos inicial, para explicar, porque é uma planilha que tem bastante informação, tem muitos inputs e outputs. Então, a gente tem que dar um acompanhamento na prática, porque o que pode funcionar muito bem aqui na minha propriedade, na tua, a gente possa ter alguma coisa que precisa adaptar, ou até mesmo alguma outra informação que não precisa naquele momento. Então, eu sempre procurei, na graduação, já desenvolver isso, alguma coisa que vá puxando a outra. Eu fiquei 1 ano e meio na propriedade rural lá, e eu comecei indo nessa propriedade, visitando. Foi uma oportunidade vinculada à faculdade, aí nós íamos lá frequentemente, conversava, trocava uma ideia, a gente verificava que o produtor ele precisava de um certo aconselhamento, então a gente ia conversando, ele acabou gostando das coisas que eu falava, enfim, do sistema de produção ali, né, as dicas. E ele me convidou para fazer o estágio final lá. No estágio final, fiquei direto e fiquei trabalhando depois. Então, são oportunidades, por mais simples que possa ser, é algo extremamente grande, né? O desafio de fazer uma ração, isso aí é muito... tem que colocar em prática, sem dúvida alguma, é algo que tem mercado também, eu tenho muita procura para formulações de ração, e pessoas me pedem formulação de ração, e quando tu vê, da formulação de ração já foi para o planejamento nutricional, já foi para um planejamento referente à estação de acasalamento ou manejo de pastagens. Então, são oportunidades que tem que aproveitar. Tem que aproveitar e converter isso em resultado sempre. É isso. Quando tiver alguma dúvida com formulação aí, não digo que eu vá saber, né? Porque também a gente não sabe tudo, mas daqui a pouco pode trocar alguma ideia. Eu sei, e claro que os constituintes, os insumos das rações aí são diferentes, um pouco diferentes aqui do estado. Com alguns eu nunca trabalhei, mas a gente sempre pode dar uma conversada. Acho que é muito importante isso. Sim, a gente troca uma ideia, aí a gente chega num consenso, certo? É sempre bom, assim, trocar experiência, ainda mais sobre a ração, né?
Mas é o legal das oportunidades que aparecem que a gente nem pensa. Eu não tinha imaginado, assim. Igual, né, conversando com você aqui. Foi através do Instagram que a gente começou a conversar e fez esse network. Eu achei muito bacana, assim. Excelente mesmo. Eu te agradeço pelo convite, inclusive, da live. É a minha primeira, como já tinha comentado contigo também. E, vinculado a isso é o conhecimento, né? A gente está sempre conversando e perguntou muitas vezes, tem muita produção aqui no estado, eu perguntei como é que é aí na tua região. E para te ver, é um tempo de pandemia, a gente precisa ficar em casa e a internet possibilitou que nós nos conectássemos aí em prol da ovinocultura via Instagram. Sim. Então, eu já vou para as considerações finais. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, Uma quero. outra questão que Hã? agora palestras, né, a gente encontra muitas coisas vinculadas à internet, ainda no Instagram, Facebook, cursos também, tem muitos cursos gratuitos, inclusive, na internet, mas numa palestra eu escutei alguma coisa, um ditado que eu levo até comigo, até hoje comigo, e vou compartilhar com vocês hoje, contigo. Que existe a assistência técnica e existe a insistência técnica. A gente tem que aprender a, a distinguir essas duas coisas, para não prejudicar o nosso trabalho. Porque às vezes o produtor não quer, e você fica insistindo, insistindo, ele vai pegar um ranço aí e aí já passa para os outros produtores, né? E outra questão, isso pode acontecer pelo produtor, mas também pelo consultor, né? Daqui a pouco tu está tentando implantar algo que ele não quer. Então é totalmente... Isso a gente tem que ter muita atenção, né? Para avaliar bem essas entradas de opiniões, avaliar bem o cenário onde a gente vai fazer o acompanhamento e, a partir disso, entra esse meu comentário anterior, da assistência e da insistência. Adaptar o que ele quer, né? Não o que a gente quer como consultor. A propriedade é dele, o rebanho é dele, a gente precisa ter muita consciência disso, né? E a gente precisa ajudar, né? Não é dar mais trabalho para eles, não. A gente tem que ajudar eles a converter isso aí de maneira mais eficiente em lucratividade, em desempenho, em escrituração zootécnica eficiente, com valores, com metas, buscando sempre o melhor. Tem Mostrar os muito agricultor resultados, né? crescendo. Né? Eu faço parte da Associação dos Criadores de Ovinos da região metropolitana de Porto Alegre, e antes da pandemia, olha, fantástico. Nós nos reuníamos quase que mensalmente em cursos, em palestras internas com outros profissionais, ou até mesmo comemorar um aniversário de algum membro da diretoria. Só que, claro, para comemorar o aniversário, antes sempre tinha uma conversa sobre a produção animal. E eram 15, 20 produtores extremamente interessados em buscar informação e buscar o crescimento. O produtor está cada vez mais ativo, cada vez melhorando mais. Aí tem bastante associação, né? Trabalho em equipe. É cooperativa, né? A maneira certa de falar. Tem associações e cooperativas também. Mas ali, no caso, a nossa é a associação mesmo. E a cooperativa eu vejo muito atrelado à troca de ajudas, de produtos. Nós estávamos tentando introduzir isso na associação porque são pequenos produtores. Então, nós estávamos tentando introduzir na associação a compra de insumos em larga escala para diminuir os preços. Mas em seguida veio a pandemia, as reuniões já não na internet não foram a mesma eficiência do que pessoalmente, na roda de conversa. Mas é algo que vamos retornar novamente, sem dúvida alguma. Fazer essa união para buscar melhores preços,
para diminuir o custo de produção, porque hoje a alta dos insumos é uma crescente acompanhada pelo dólar, né? A adubação com a pastagem é extremamente interessante. Importante, né? Mas tem um custo. A gente tem que avaliar esse custo para os pequenos produtores, para os médios produtores, para os grandes produtores, para quem tem interesse em vender reprodutores, quem tem interesse em vender cordeiros ou lã. Isso aí tudo tem que ser avaliado de uma maneira individual. Sim. Então, Daniel, quero te agradecer, né? Desde o momento que eu te chamei para fazer a live, você já aceitou de prontidão aí. E agradecer também pelo que você passou pra gente, né? Essas experiências, essa troca de informação aqui que faz toda a diferença, né? Porque o que você aprendeu, as oportunidades, os desafios que passou pra gente, a gente já abre um pouco mais a luzinha aqui, gira a chave para falar, ó, então vamos por esse caminho aqui, a gente vai perseverar para conquistar aquilo que a gente quer. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. É muito bom falar de uma coisa que a gente gosta tanto, que é a ovinocultura. Eu, como comentei contigo, eu fui para a ovinocultura logo no início da faculdade, foquei só em ovinos, não mudo por nada. Terminando o doutorado, que falta pouco agora, vou focar no meu sistema de produção e utilizar, ou tentar utilizar, o meu sistema de produção como uma vitrine para impulsionar a consultoria também. Mostrar que dá certo, que dá resultado, que não é gasto, é investimento, que é algo bem importante de se dizer também, né? Não vou gastar com adubo, estou investindo em adubo. Então, fico muito contente em conversar um pouco sobre isso, falar um pouco da minha experiência e qualquer dúvida que existir, ou que tiver, qualquer pergunta, estou à disposição. Demora um pouquinho para responder, porque o dia é corrido, mas respondo. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe seu projeto futuro aí, né? E uma boa defesa de doutorado também. Qual que é o seu tema para partilhar com a gente? Muito obrigado mesmo. E fica bem aí, bem? Você cuida. Você cuida. Tchau. Tchau, tchau.